nome é Eduarda, sou aluna do 4º ano de Formação de Docentes. Estou aqui novamente para trabalhar com matemática. Essa é a nossa terceira aula e nas aulas passadas aprendemos o que era direita e esquerda e na segunda aula aprendemos o que é linha e coluna. Muito bem. Para começar o conteúdo da nossa aula 3, vamos estar contando uma história super legal. Prestem muita atenção, porque não sou eu que vai contar essa história, é o personagem principal. Vamos descobrir quem é juntos? Então, vamos lá para a história. Olá, eu sou o Lobo, mas eu não tenho nada de mal não. Hoje eu vou contar a minha versão da história, que infelizmente o meu açúcar acabou e eu só queria um pouquinho emprestado. Então vamos lá, que eu vou contar o que aconteceu nesse dia. Então vamos lá, eu vou contar para vocês a verdadeira história dos 3 porquinhos. Em todo mundo, as pessoas conhecem a história dos 3 porquinhos, ou pelo menos acham que conhecem. Mas eu vou contar um segredo. Ninguém conhece a história verdadeira, porque ninguém jamais escutou o meu lado da história. Eu sou o Lobo, Alexandre T. Lobo. Pode me chamar de Alex. Eu não sei como começou todo esse papo de lobo mau, mas está completamente errado. Talvez seja por causa da nossa alimentação. Olha, não é culpa minha se os lobos comem bichos engraçadinhos como coelhos e porquinhos. É apenas nosso jeito de ser. Se os cheeseburgers fossem uma gracinha, todos iam achar que você é mau. Mas como eu estava dizendo, todo esse papo de lobo mau está errado. A verdadeira história é sobre um espirro e uma xícara de açúcar. E essa é a verdadeira história. No tempo do era uma vez, eu estava fazendo um bolo de aniversário para a minha querida e amada vozinha. Eu estava com um resfriado terrível, espirrando muito e fiquei sem açúcar. Então resolvi pedir uma xícara de açúcar emprestada para o meu vizinho. Agora, esse vizinho era um porco e não era muito inteligente também. Ele tinha construído uma casa toda de palha. Dá para acreditar? Quer dizer, quem tem a cabeça no lugar não constrói uma casa de palha. É claro que assim que bati, a porta caiu. Eu não sou de ir entrando assim na casa dos outros, então chamei: "Porquinho, porquinho, você está aí?" Ninguém respondeu. Eu já estava a ponto de voltar para casa, sem o açúcar, para o bolo de aniversário da minha querida e amada vozinha. Foi quando meu nariz começou a coçar. Senti o espirro vindo, então inflei e bufei. E soltei um grande espirro. Sabe o que aconteceu? Aquela maldita casa de palha desmontou inteirinha e bem no meio do monte de palha estava o primeiro porquinho, Mortinho da Silva. Ele estava em casa o tempo todo. Seria um desperdício deixar um presunto em excelente estado no meio daquela palha toda. Então eu comi. Imaginei o porquinho como se ele fosse um grande cheddar burger dando sopa. Eu estava me sentindo um pouco melhor, mas ainda não tinha minha xícara de açúcar. Então fui até a casa do próximo vizinho. Esse vizinho era irmão do primeiro porquinho. E ele era um pouco mais esperto, mas não muito. Tinha construído sua casa com lenha. Toquei a campainha da casa de lenha. Ninguém respondeu. Chamei: Senhor porco, está em casa?" Ele gritou de volta: "Vá embora, lobo. Você não pode entrar. Estou fazendo a barba de minhas bochechas rechonchudas." Tinha acabado de pegar na maçaneta quando senti outro espirro vindo. Eu inflei e bufei e tentei cobrir a minha boca, mas soltei um grande espirro. Você não vai acreditar, mas a casa desse sujeito desmontou igualzinho a do irmão dele. Quando a poeira baixou, lá estava o segundo porquinho, Mortinho da Silva.
palavra de honra. A certa você sabe que a comida estraga se ficar abandonada ao relento. Então fiz a única coisa que tinha que ser feita. Jantei de novo. Era o mesmo que repetir um prato. Eu estava ficando tremendamente empanturrado, mas estava um pouco melhor do resfriado. E eu ainda não consegui aquela xícara de açúcar para o bolo de aniversário da minha querida e amada vozinha. Então fui até a casa do próximo vizinho. Esse sujeito era irmão do primeiro e do segundo porquinho. Devia ser o crânio da família. A casa dele era de tijolos. Bati na casa de tijolos, ninguém respondeu. Então chamei: Senhor Porco, o senhor está? E sabe o que aquele leitãozinho atrevido me respondeu? Cai fora daqui, lobo, não me amole mais. E venho me acusar de grosseria. Ele tinha provavelmente um saco cheio de açúcar e não ia me dar nenhuma xicrinha para o bolo de aniversário da minha querida e amada vozinha. Que porco! Eu já estava quase indo embora para fazer um lindo cartão de aniversário em vez de um bolo, quando senti um espirro vindo. Eu inflei e bufei e espirrei de novo. Então o terceiro porquinho gritou: E a sua velha vozinha? Pode ir às favas. Sabe, sou um cara geralmente bem calmo, mas quando alguém fala desse jeito da minha vozinha, eu perco a cabeça. Então a polícia chegou e é evidente que eu estava tentando arrebentar a porta daquele porco. E todo o tempo eu estava inflando, bufando e espirrando e fazendo uma barulheira. O resto, como dizem, é história. Tiveram um azar. Os repórteres descobriram que eu tinha jantado os outros 2 porcos e acharam que a história de um sujeito doente pedindo açúcar emprestado não era muito emocionante. Então enfeitaram, exageraram a história como todo aquele negócio de bufar, assoprar e derrubar a casa. E fizeram de mim o lobo mau. E é isso aí. Esta é a verdadeira história. Fui vítima de uma armação. Mas talvez você possa me emprestar uma xícara de açúcar. E essa foi a verdadeira história dos 3 porquinhos. Gostaram da história contada pelo Sr. Lobo? Que bom! Hoje vamos falar sobre um conteúdo muito importante na matemática, os ângulos. Hoje vamos aprender 3 ângulos, que é o ângulo reto, obtuso e também o agudo. Só que os ângulos muitas vezes passam despercebidos na nossa vida. No dia a dia a gente não repara esses ângulos. Mas hoje eu vou estar mostrando para vocês quais objetos que podemos observar no dia a dia que eles vai ter os ângulos presentes, né? Então eu vou estar escrevendo aqui no quadro improvisado aqui e vocês vão prestarem atenção. Quais são os ângulos? Então vamos trabalhar, vamos reforçar o ângulo agudo, o ângulo obtuso e o ângulo reto. Desenhar para vocês aqui os ângulos, explicar as partes dele. Por enquanto eu desenhei o ângulo reto, que é esse daqui, o ângulo obtuso e agora eu vou desenhar o ângulo agudo, tá bom? Pronto, fiz para vocês os 3 ângulos que vamos trabalhar hoje. Vou estar falando agora a parte de cada um. Essas partes aqui que são as retas, que elas têm esse encontro para fazer o ângulo, se chamam lados. Se chamam lados, essas retinhas aqui. E o ponto, que é o ponto de encontro dessas retas, é chamado de vértice. Vértice. Que é esse ponto aqui de encontro, tá bom? Os ângulos agudos medem menos de 90 graus. Os ângulos retos medem 90 graus. Que é essa beirinha aqui do meio, que é o encontro deles, que significa que o ângulo ele mede 90 graus. Agora os ângulos obtusos, que eu marquei aqui os lados e a vértices, eles medem mais de 90 graus. Então a abertura deles é maior. Vamos colocar aqui o mais do que 90 graus. O agudo, menos de 90 graus.
E o reto, ele mede 90 graus certinho. Agora eu vou fazer exemplo com vocês usando o meu notebook, que ele consegue alcançar todos esses ângulos que a gente trabalhou aqui. Ele, quando está aberto, ele faz o ângulo de 90 graus. É o ângulo reto. Você consegue observar. Ele tem o encontro das semi-retas, né? São os lados, que vai ter um encontro de 90 graus. Agora vamos alcançar o ângulo obtuso. Vamos abrir um pouquinho. Ó, a abertura, mais de 90 graus. Obtuso. Agora o agudo. Isso, esse é o ângulo agudo. Então, nesse notebook, conseguimos alcançar esses 3 ângulos, porque ele faz esse movimento de fechar e abrir. Depois, se vocês observarem esses 3 tipos de ângulos super importantes na matemática, eu vou colocar alguns objetos do nosso cotidiano que apresentam, né, que o nosso cotidiano é dia a dia. Então, que apresentam esses ângulos e vocês vão estar observando para depois a gente fazer a atividade. Aqui tem uma perguntinha. Vamos relembrar os tipos de ângulos? Então, esse aí é um compasso e ele consegue alcançar todos esses ângulos também. Conseguem enxergar ângulos aqui? Vocês irão observar cada um desses objetos e vão pausar o vídeo e responder. Exemplos do nosso dia a dia. Podemos ver os ângulos na tesoura, nos ponteiros do relógio, nos movimentos com o nosso corpo, na bicicleta, no campo de futebol e também na pizza. Mais exemplos são a escada, janela, televisão e cantos de objetos que temos em casa. Muitas vezes não observamos esses ângulos, mas eles estão presentes no nosso cotidiano. Agora vamos para a atividade. Pinte os globos de acordo com o tipo de ângulo. Ali em cima vai estar a legenda para vocês. O ângulo reto vocês vão pintar de verde, o ângulo agudo vocês vão pintar de azul e o ângulo obtuso vamos pintar de amarelo. Observem cada um desses globos. Qualquer dúvida, vocês podem estar voltando lá no início do vídeo, na explicação, para vocês conseguirem pintar. Vocês gostaram da aula de hoje? Muito bem, vamos relembrar. Ângulo agudo, obtuso e reto. Qual objeto que eu mostrei para vocês que pode alcançar todos esses ângulos? Lembram? Isso, o notebook. Então, fico por aqui, um beijo e até a próxima aula de matemática. Tchau, tchau!